Na Unifatece, o nosso compromisso vai muito além da sala de aula. Estamos ao seu lado em cada etapa, do estágio ao primeiro emprego, da especialização ao empreendedorismo. Para isso, criamos Unifatece Carreiras, um portal que conecta você às melhores oportunidades do mercado e aproxima empresas dos talentos que formamos em todo o Brasil. E conta com o apoio dos nossos mais de 800 polos, criando uma rede que cresce todos os dias e fortalece a ponte entre formação e carreira. Aqui você encontra vagas de estágio e emprego em organizações parceiras. Mas o Unifatece Carreiras vai muito além das vagas. No portal, você tem acesso a conteúdos exclusivos de capacitação, artigos, vídeos, materiais sobre comportamento profissional, liderança, tecnologia e tendências do mercado. Tudo para impulsionar suas habilidades e preparar você para os desafios da profissão. E para ajudar na prática, oferecemos ferramentas modernas, orientação para montar um currículo eficiente e um simulador de entrevistas que permite treinar postura, respostas e segurança antes dos processos seletivos. Também promovemos eventos, workshops e lives que aproximam estudantes, empresas, coordenadores e especialistas. Momentos únicos de networking e aprendizado. E se você é empresa, o Unifatece Carreiras é a porta de entrada para encontrar profissionais preparados E conectados com o que o mercado exige. Basta cadastrar suas vagas e fazer parte dessa rede de talentos. E é isso que o Unifatece Carreiras representa. Um espaço de desenvolvimento, conexão e futuro. Um ambiente criado para apoiar você que está começando ou evoluindo na carreira e também você, empresa, que acredita no poder da educação para transformar realidades. A Unifatece está com você em cada passo, do aprendizado à conquista do seu lugar no mercado. Unifatece Carreiras. Seu futuro começa aqui. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Fala, professor, tudo certo? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui, então, começando mais uma live, mais uma trilha do conhecimento, de sustentabilidade. Eu sou o professor Jorge, estarei aqui com vocês, fazendo essa interseção na aula de hoje, né? E mais uma vez aí com o professor Tiago, agradecer aí a participação sua, professor, mais uma vez conosco. Mais uma live aí muito enriquecedora para os alunos, né? Professor, você quer se apresentar? Às vezes tem algum aluno novo, algum aluno que já conhece. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, professor Jorge. Como o Jorge falou, eu me chamo Tiago, professor Tiago Duarte. Sou formado em gestão ambiental aqui pela Unifatece. Sou especialista em desenvolvimento sustentável e mestre em sustentabilidade, pessoal. E estamos aí nessa trilha de conhecimento, falando sobre sustentabilidade, sobre diversidade, né? E desafios globais, beleza? Então, já a gente vai iniciar a apresentação para começar a nossa live. Isso aí. Aí, pessoal, eu vou estar encaminhando a lista de presença, né? Mais para o fim da nossa live. E também quero deixar para vocês avisado que vocês quererem fazer alguma pergunta, pode encaminhar pelo chat, que ao fim da palestra o professor vai estar aí respondendo as dúvidas de todos. E, então, vocês podem ir mandando aí os questionários, as dúvidas de vocês, podem ir participando, que eu também vou estar aqui interagindo com vocês pelo chat. Beleza? Professor, à vontade, a hora que você querer. Pode iniciar a apresentação, por favor. Bom, boa noite, pessoal, mais uma vez. Como eu disse, estamos aqui para falar sobre sustentabilidade, diversidade e desafios globais. Esse é o bloco 2, tá? Da nossa trilha aqui de conhecimento, trilha de lives, né? Falando sobre sustentabilidade. Então, nós tivemos outras 5 lives, né, com esse tema, e outros subtemas, né? Nós falamos lá sobre participação social,
que envolve sustentabilidade, falamos um pouco também sobre diversidade, e agora nós vamos dar andamento, então, com um novo bloco aqui de lives e novos temas que são bastante importantes, tá, pessoal? Para quem ainda não assistiu nenhuma live minha, né, desse tema, né, aqui reforçando, a sustentabilidade, ela é um tema multidisciplinar, tá? Então, assim, não adianta pensar que é uma live, né, é uma palestra sobre sustentabilidade, não tem a ver com a minha área, eu que sou da área de engenharia, ou eu que sou da área, sei lá, da saúde. Não, pessoal, a sustentabilidade, ela tem caráter multidisciplinar e, como vocês vão ver no decorrer dessa live, é necessário vocês se inteirarem sobre sustentabilidade, porque na vida profissional de vocês e até na pessoal, vocês vão ter que lidar com questões voltadas à sustentabilidade, né? E, e diversidade também, né? Que está aí dentro do conceito de sustentabilidade. Então, vamos lá. Acho que não está. Agora foi. Então, pessoal, né, como eu disse, sustentabilidade, diversidade e desafios globais é um tema geral aqui das nossas lives, e aí o nosso subtema da primeira live desse segundo bloco é a sustentabilidade e a diversidade nas diretrizes curriculares nacionais e na prática profissional, tá? Então, de que forma que a sustentabilidade, né, e a diversidade eh, ela acaba acontecendo nas diretrizes curriculares nacionais, tá? Porque nós vamos ver que está previsto em lei, né, abordar temas de sustentabilidade aí desde do ensino fundamental até o ensino superior, né? E de que forma que essas diretrizes, né, essa estrutura de conhecimento voltado para sustentabilidade vai impactar na prática profissional de vocês, né? Como eu disse, é de extrema importância adquirir conhecimento sobre sustentabilidade. Então, nós vamos ver um pouco disso durante essa live. Então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou o professor Tiago Duarte, sou tecnólogo em gestão ambiental, pós-graduado em Gestão Sustentável e Meio Ambiente e mestre em Sustentabilidade. Também atua aí na área ambiental, prestando consultoria ambiental para órgãos públicos e privados, beleza? Então aqui, pessoal, tem um panorama do que nós vamos ver no decorrer dessa live, né? Só para ficar aí organizado na cabeça de vocês. Nós vamos falar sobre sustentabilidade e crise socioambiental. Então é sempre importante a gente fazer um resgate histórico mesmo, entender um pouco, né, como que nós chegamos à situação atual, né, de crise ambiental. Nós vamos falar também sobre educação e diretrizes curriculares, tá? Diversidade e inclusão, educação ambiental e transformação social e, por fim, aplicações na prática profissional, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar fazendo uma contextualização aqui sobre a crise ambiental, né? Então, para iniciar essa discussão, é fundamental a gente compreender o contexto em que estamos inseridos. Atualmente, nós vivemos em crise socioambiental global, né? Não é mais local, é realmente uma crise global, sobretudo pelas questões climáticas, né? Que não podem mais ser vistas como algo distante do futuro, distante ou no futuro, melhor dizendo, né? Ela faz parte da nossa realidade. Eu lembro que alguns anos atrás, né, lá no meu ensino médio, ensino fundamental, melhor dizendo, eu ouvia falar sobre questões ambientais e sempre parecia algo do futuro, sabe? Algo que ia acontecer lá no futuro. E hoje já é realidade. Não é à toa que fala-se tanto em questões climáticas, né, na pauta ambiental, porque tá aí para a gente ver que os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes, né? Então, essa crise se manifesta de diversas formas, como as mudanças climáticas que eu comentei, a degradação ambiental, a perda da biodiversidade e o uso
intensivo dos recursos naturais, né? Que é uma consequência aí do modelo de vida que nós temos, né? E até eu me incluo nesse modelo consumista, né? Muitas vezes a gente compra coisa e se for parar para pensar, talvez nem precisa comprar aquela determinada coisa, né? E a gente vai comprando e às vezes a gente não para pensar que para a produção daquele objeto, né, ou daquele serviço, demandou de recursos naturais ali, né, para poder existir aquele produto, né? Então, ao mesmo tempo, observamos o agravamento das desigualdades, onde os impactos ambientais afetam de forma mais intensa as populações em situações de vulnerabilidade, né? Então, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né, ricas, elas vão sofrer menos com esses impactos ambientais, porque dispõem de saneamento básico de qualidade, né, portanto, tem água potável, tem coleta e tratamento de esgoto, tem a sua coleta de resíduos lá semanalmente, tudo certinho. E às vezes as pessoas que estão em vulnerabilidade social não têm essa opção de ter um saneamento básico de qualidade, de ter uma água potável. Então, é nesse sentido, né, que essas populações, essa comunidade mais vulnerável acaba sendo afetada mais significativamente, tá? Ou seja, não estamos diante de um problema isolado, né, mas de um conjunto de crises interligadas, que envolvem a dimensão social, ambiental e econômica, né? Que é justamente o que nós vimos aí nas outras aulas sobre o tripé da sustentabilidade, né? Que envolve esses três eixos, tá? Então, diante desse cenário, surge um questionamento importante. O modelo de desenvolvimento que seguimos hoje pode, de fato, ser considerado sustentável? Certamente que não, né, pessoal? Mas não pode se negar que não houve avanços, né? Que não tiveram aí avanços bastante significativos no sentido de alcançar aí um desenvolvimento mais sustentável, tá? Então é justamente nesse contexto que a educação ambiental ela é fundamental, justamente para dar continuidade a esse movimento, né? Em prol da sustentabilidade. A gente sabe que a educação ambiental acaba formando ali consciência, opinião, sobretudo para crianças, né, que vão crescer e virar aí cidadãos conscientes. Então é nesse sentido que a educação é importante. Então, mais do que transmitir conhecimento, a educação tem o papel de formar indivíduos críticos, né, capazes de repensar o seu modelo de vida, conscientes e capazes de atuar na transformação da sua realidade. Então, vamos falar um pouco aqui agora sobre o papel, né, da educação. Então, diante desse cenário de crise ambiental que eu comentei, né, da questão das mudanças climáticas, perda da biodiversidade e tudo, a educação passa a ter esse papel central e estratégico, né? Isso porque os problemas ambientais que enfrentamos hoje, eles não são apenas técnicos, tá? Então não adianta ter só formação técnica, pessoal, para enfrentar questões ambientais, tá? O conhecimento técnico ele é muito importante, mas é necessário ir além. Ele envolve valores, comportamentos e a forma de pensar, né? Se fosse só do ponto de vista técnico, provavelmente já tínhamos chegado à sustentabilidade, né, e contornado questões aí ambientais preocupantes, tendo em vista que há muito conhecimento técnico hoje, né? A tecnologia, a ciência cada vez mais se desenvolvendo, né? Então, os problemas ambientais, então, nesse sentido, né, a educação ela vai além da transmissão de conteúdo. Ela atua realmente na formação do sujeito crítico, né? Capaz de compreender a complexidade dos problemas socioambientais, tá? Então, além disso, a educação ela também contribui para o desenvolvimento da consciência ambiental, estimulando essa relação mais responsável entre sociedade
e natureza, tá? Um outro ponto fundamental é a preparação para os desafios contemporâneos, né? Então, a educação ambiental, ela precisa ser contínua justamente para que ocorra essa preparação, porque os desafios também eles vão evoluindo, né? Então, aí estamos formando profissionais e cidadãos que irão lidar diretamente com questões como as questões climáticas, né? A escassez de recursos e desigualdades sociais. É importante sempre pensar, né? Vocês aí que estão ouvindo e prestando atenção nessa live, sempre pensar de você enquanto profissional ali na sua empresa, né? Ou até dono da sua empresa, de como que isso que eu estou falando aqui pode ser traduzido para a prática de vocês, tá? Então, portanto, a educação ambiental ela precisa estar alinhada à realidade, né? Então, ela deve promover não apenas o conhecimento técnico, como eu disse, mas também esses valores éticos, o senso crítico, né? E a responsabilidade socioambiental. Em outras palavras, não se trata apenas de ensino sobre meio ambiente, mas de formar indivíduos capazes de atuar de forma consciente e transformadora na sociedade, né? No meio, ali, na comunidade na qual esse cidadão, esse empreendedor está inserido. Então, dando continuidade aqui ao papel da educação, né? Esse slide aqui, ele destaca, então, um marco bastante importante para a educação ambiental no Brasil, que é justamente a criação da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, perceba que existe uma política específica em âmbito nacional para a educação ambiental, né? Que é a Lei 9.795, né? Então, a criação dessa política, ela representou um avanço significativo, especialmente para os educadores, para os ambientalistas, né, os professores, porque ela reconheceu oficialmente, né, de forma ali formal, a importância da educação ambiental no processo educativo, né? Então, não que não antes dessa política não ocorria a educação ambiental, ocorria, só que de forma bastante isolada, e a Política Nacional de Educação Ambiental, então, ela veio para organizar melhor a questão da educação ambiental nas disciplinas aí e nos mais diferentes níveis de estudo, né? Ou seja, então muitas iniciativas, né, que aconteciam na prática dentro das escolas ou projetos educativos, mesmo sem obrigatoriedade formal, né? Então, a partir da Política Nacional de Educação Ambiental, isso torna obrigatório, de forma formal mesmo, né? Então, a lei, ela não cria a educação ambiental do zero, mas acaba fortalecendo ali, potencializando e organizando melhor as práticas voltadas para a educação ambiental nas escolas, tá? Então, além disso, ela estabelece também que a educação ambiental ela deve ser presente em todos os níveis e modalidades de ensino, que é bastante importante, né? Reforçando seu caráter contínuo e integrado. Isso significa, então, que não se trata de um conteúdo isolado. Lembra que eu comentei que a sustentabilidade ela é multidisciplinar, mas de uma dimensão que deve atravessar todo o processo educativo, né? Então, desde do início lá do processo educativo até o ensino superior. Portanto, esse marco legal representa não apenas uma conquista normativa, mas também um conhecimento institucional de algo que já era considerado essencial por muitos especialistas. Então, né, falando aqui um pouco ainda sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, né, é, ela, em primeiro ponto importante que ela determina, que a educação ambiental deve estar presente em todos os níveis, né, como eu comentei, e não é algo opcional ou pontual, né? Desde a educação básica até o ensino superior, esse tema precisa fazer parte da formação dos estudantes. Então, isso mostra, pessoal,
que a educação ambiental ela tem, ela realmente tem é, a necessidade de permear aí desde as criancinhas até o nível superior. E isso é muito importante para a formação do indivíduo, para a formação do cidadão, quando ele chega, desse profissional, né, quando ele chegar lá na frente, porque ele já chega preparado para a demanda que vai ter, né? Para além da sua área específica, né? E aí, importante ressaltar, né, que essas escolas elas podem estar preparando e usando exemplos práticos, né, como estava ali no slide anterior, né, de ah, vamos fazer aqui uma atividade prática sobre gestão de resíduos, que pode ser feita até dentro da própria escola, né, para fixar melhor o conteúdo, ou é, recursos hídricos, como reduzir o consumo de água dentro da própria escola, né, ou falar ali sobre o aquecimento global, né? Crise climática, são formas aí que essas escolas adotam e podem adotar para educação ambiental, tá? Agora falando ali sobre um pouco sobre as diretrizes curriculares nacionais, né, que são estabelecidas ali pelo MEC, né? É, aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque a gente não está falando de um conteúdo técnico aqui. A gente está falando sobre quem vocês estão sendo formados, tá? Para se tornar. Então, essas diretrizes, elas orientam a formação no Brasil. Então, elas orientam a formação de vocês, profissionais, no nosso país, né? Mas elas não são apenas regras burocráticas também. Elas são, na prática, uma tentativa de responder a uma pergunta maior. Que tipo de profissional a sociedade precisa hoje? Né? Assim, vocês estão fazendo aí, vocês das mais variadas áreas, né? Vocês estão fazendo essa graduação porque a sociedade demanda profissionais, né? Dessa área. Mas essa pergunta ela vai além, né? Que tipo de profissionais a sociedade precisa hoje? Só profissional que entende afinco a sua área técnica ou um profissional que consegue um pouco mais além, né? Com questões voltadas para a sustentabilidade, por exemplo. Então aí entra um ponto que a gente ignora muito, né? Que a gente tem a tendência de ignorar, que essas diretrizes são baseadas em princípios sociais, pessoal. É sempre importante a gente pensar, né, durante o, o decorrer da nossa formação, de que forma que ela vai impactar em âmbito social. Isso quer dizer que não basta, né, sair da faculdade sabendo fazer cálculos, por exemplo, gerir empresas ou executar de forma técnica, né? Então, eu vou fazer aqui uma outra pergunta, um pouco mais provocativa. Você sabe qual, quais são as consequências do que você faz ou do que você fará, você enquanto profissional, né, em âmbito social? Quais que são as consequências positivas para a sociedade? Porque formar um profissional hoje não é só ensinar técnica, né? É formar alguém que entende de impactos ambientais, é formar alguém que reconhece as desigualdades sociais e toma decisões que afetam outras pessoas e o planeta, tá? E quando eu digo afetam, eu digo tanto do ponto de vista positivo e em alguns casos também do ponto de vista negativo, tá? Então agora pensem comigo. Imaginem só se um engenheiro projeta lá, faz um projeto de uma grande obra, de uma grande construção e não leva em consideração o lado ambiental desse projeto, né? As questões ambientais desse projeto. Pode ser que ocorra de ele, no final disso tudo, gerar mais problemas, né, do que benefícios para a comunidade ali local, né? E se o gestor buscar, né, falando aqui de um gestor, se ele buscar lucro ignorando danos sociais, também vai gerar problemas, né? Então, e um outro exemplo, e se um profissional de saúde considera
o contexto, não considera, né, o contexto social do seu paciente. Também pode gerar problemas. Então, esses profissionais, eles estão realmente bem informados? Percebam, né, que pode impactar na, na vida profissional de vocês, ah, não pensar sobre questão ambiental dentro da atividade de vocês, né? Então, é por isso que nós temos disciplinas como essa para debater esses temas, né? Então, pessoal, essas diretrizes, elas têm alguns princípios, né, que acabam norteando essas diretrizes, né, de ensino. O primeiro deles é a diversidade, né? Eu comentei bastante sobre isso nas lives anteriores e vou comentar mais aqui, que o nosso país é um país diverso em cultura, né? É um país que se diferencia de um estado para o outro, ele já se diferencia bastante a forma de falar, a culinária, né? Os hábitos, o clima muda, então acaba mudando também alguns costumes, né? Justamente porque é um país de dimensões continentais, né? E, e que acaba tendo uma diversidade muito grande. Então, como conviver, né, bem em sociedade sem respeitar essa diversidade, né? E pensando dentro do conceito de sustentabilidade, né, não é possível, porque a sustentabilidade visa justamente a harmonia, né, entre essas diferenças culturais e a inclusão, que é o nosso próximo princípio aqui, né? A inclusão. Ora, se eu tenho vários grupos com culturas diferentes, costumes diferentes, religiões diferentes, né? Eu preciso ter uma visão ampla de inclusão dentro por exemplo, das oportunidades de trabalho que tem, né? Então, os mais diferentes grupos, né, dos indígenas, das pessoas pretas, né, das pessoas PCDs, precisam ter essa inclusão que faz parte da sustentabilidade, né? É interessante, falando, né, das pessoas PCDs, dando um exemplo aqui, né, das pessoas com autismo, a gente vê cada vez mais notícias sobre, né, da necessidade de inclusão dessas pessoas, né, sobretudo as pessoas com autismo nível 1 de suporte, né, os chamados de autofuncionamento, e a gente vê um movimento também das empresas, no sentido de tentar adequar o ambiente de trabalho para essas pessoas, para tornar eh, mais possível, né, mais fácil a inserção e a inclusão, né, das pessoas com autismo, né, no ambiente de trabalho, né, nas oportunidades. Isso é um exemplo eh, de inclusão e que faz parte, né, da ideia de sustentabilidade e que faz parte também da justiça social, né, que é o próximo princípio aqui. A sustentabilidade tem muito a ver com justiça social, pessoal, que é justamente diminuir essa desigualdade gritante que existe no nosso país, não só no nosso país também, em âmbito mundial, né? E, e tentar promover maior equidade, né? Não é à toa que tem as políticas públicas aí voltadas no sentido de diminuir essa desigualdade por meio da equidade, né? Que é tornar ali ah, mais possível que essas pessoas menos privilegiadas de alcançar seus objetivos, né, os seus sonhos. Tudo isso visando, então, pessoal, a sustentabilidade. Nesse sentido, né, de crise ambiental, né, de, de incorporação da sustentabilidade na educação de forma transversal, tem-se a formação integral, né, que é justamente ir além da formação do desenvolvimento cognitivo no sentido da técnica, né? Eu sou um químico e do ponto de vista da química eu sou excelente, eu sei tudo de forma técnica. Tá, mas é necessário uma formação integral também para haver um sujeito ético, né? Ah, tá, eu sou um químico, eu
estou desenvolvendo aqui um produto químico que vai resolver ah, bastante problemas na sociedade atual, mas e aí, será que esse produto químico, do ponto de vista ambiental, vai ser interessante, né? E pensar isso é pensar na saúde da população, é pensar em saúde pública, é pensar no meio ambiente, isso tem a ver com ética também, né? E para além do desenvolvimento cognitivo e ético, né, visando também formar cidadãos aí cada vez mais conscientes e mais participativos também. Eu acho que há uma necessidade muito grande de participação da sociedade nas mais variadas áreas, mas sobretudo na área ambiental, que eu tenho uma certa percepção de que, em alguns casos, é bastante negligenciada, né, pela comunidade no geral, né? Então, essa formação, essa educação ambiental, desde ali dos anos iniciais de ensino, é importante justamente para que lá na frente esse sujeito seja um sujeito mais participante, né, das questões voltadas no geral e especificamente nas questões voltadas à sustentabilidade, a saneamento básico na sua cidade, né? Ao meio ambiente no geral. Então, essa lei de diretrizes de bases, tá? Que, que dá essas diretrizes sobre educação, educação no geral, né? Ela fala lá sobre a cidadania, né? A importância de promover a cidadania, que nada mais é do que o cidadão saber dos seus direitos, saber dos seus deveres e, diante disso, saber participar, né? Como eu disse, né? Ser um cidadão mais participante das questões ah, que envolvem ali o desenvolvimento municipal, né? Da sua comunidade. Então, isso seria desenvolver e promover essa cidadania, né? E para além da cidadania, também formar aí o sujeito, o profissional, para o mundo do trabalho, né? Ele precisa estar preparado também aí do ponto de vista técnico para o mundo, para o mercado de trabalho, né? Então, pessoal, a formação profissional, agora avançando, né, um pouco a discussão, a gente entra na formação profissional que é quando falamos em formar profissionais hoje, essa formação precisa estar alinhada com duas grandes demandas social, que é a demanda social e a demanda ambiental, né? Por quê? Porque o mercado de trabalho, ele mudou e ele muda constantemente, tá? Hoje não basta mais formar alguém apenas de competência técnica, né? Como eu comentei. As organizações e a própria sociedade exigem que esses profissionais sejam capazes de compreender os impactos sociais e ambientais das suas decisões, né? Isso significa que qualquer área profissional, seja você de engenharia, administração, saúde, direito, educação, gera impactos à sociedade e ao meio ambiente, de forma direta ou indireta, tá? E no Brasil existe uma característica importante que a sustentabilidade não aparece em regra, né? Como uma disciplina obrigatória e isolada. Ela é tratada ali como um tema transversal mesmo, tá? Ou seja, a proposta é que a sustentabilidade esteja integrada, tá? Em diferentes disciplinas e áreas do conhecimento. Beleza? Então, né, falando aqui um pouco sobre a inserção das políticas públicas, né, e na formação do currículo, né, agora a gente vai sair dessa discussão conceitual e olhar um pouco mais para o que para as políticas públicas educacionais, né? No Brasil, essa inserção é principalmente pelo Ministério da Educação, né, e da Base Nacional de Currículo, e ela funciona como um documento orientador que define aprendizagens essenciais para a educação básica, né? E aqui tem um ponto importante, né, que essa base, né, essas diretrizes, ela não trata a sustentabilidade, né, como algo
isolado, né? Ela precisa ter esse caráter integrador, mesmo que eu venho falando, né? Então, um exemplo aqui, né, prático, né, na competência 10 dessa Base Nacional de Currículo, ela fala sobre responsabilidade e cidadania, incluindo questões ambientais, tá? Então, no Brasil, a sustentabilidade ela não é uma matéria, é uma lente para todas as matérias, tá? Eu acho que essa frase ela resume bem assim a situação da educação ambiental no Brasil, né? Ela não é uma matéria, mas é uma lente para todas as matérias, né? Então, falando um pouco, né, sobre essa interdisciplinariedade, né, na prática da sustentabilidade, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, de diferentes áreas de formação, né, e a importância que elas podem ter para a sustentabilidade. A começar aqui pela área pessoal aí que é de biologia, né? Obrigatoriamente vocês vão estudar sobre ecossistemas, né, que é um tema bastante interessante. E ecossistemas tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Quando a gente pensa na ideia de ecossistema, que é a interação de vários seres vivos, de espécies diferentes, né? De grupos diferentes, que também interagem com o meio físico, formando um ecossistema, né? Tem tudo a ver com biodiversidade, por exemplo, né? Que é um tema importante aí dentro da sustentabilidade. Já o pessoal da geografia, né? é, Vai estudar lá o uso do território, né? E olha que importante, por exemplo, né, nos os municípios ali, eles precisam elaborar o seu plano diretor, né, que é um documento que norteia a, a evolução do município, né? Então, é um documento que vai dizer lá onde que tem que ser área residencial, onde que tem que ser área comercial, onde que tem que ser área industrial, né? Para onde que a cidade vai crescer? É isso que o plano diretor faz. Isso tem a ver com o uso do território urbano, né? Tem a ver com o uso do território rural também. E isso tem a ver com geografia, né? Tem a ver com sustentabilidade. O pessoal da área de química, né? A química, eu pessoalmente acho ela extremamente importante para a área da sustentabilidade, para o tratamento de água, tratamento de efluentes, né? Para as mais variadas áreas. A química tem muito potencial para ajudar, né, à medida que vai desenvolvendo as ciências, né, e as pesquisas, a ajudar no contexto ambiental, mas também pode não ajudar, pode gerar mais poluição do que já existe, né? Então, tem esses dois lados, né? O pessoal da área de sociologia, que vai acabar estudando ali sobre desigualdade ambiental, desigualdade social, né? Que tem a ver também com o tripé da sustentabilidade. Pessoal da área de engenharia ambiental, né, que é já uma área um pouco mais voltada mesmo para a área ambiental, vai estar vendo ali, estudando sobre tratamento de efluentes, né, que são aquelas águas sujas geradas ali nos processos produtivos das empresas, gestão de resíduos, né, o pessoal da área de engenharia civil, que vai ter que lidar ali com projetos de saneamento básico, né, instalação ali de redes, galerias pluviais, né, redes de coleta de esgoto, por exemplo, projetar uma estação de tratamento de esgoto, né, e infraestruturas sustentáveis. O pessoal da arquitetura e urbanismo também, né, projetos sustentáveis, conforto térmico, por exemplo, eficiência energética, tem tudo a ver com projetos aí sustentáveis, né? Engenharia agronômica, eu pessoalmente acho uma área também não menos importante que as outras áreas, né? Porque a gente sabe aí que o Brasil é forte na agricultura, pode ele estar pensando em que forma que pode manejar melhor o solo e evoluindo ali de uma forma contínua nesse sentido, que forma que pode preservar os recursos hídricos disponíveis também, né? Engenharia da produção, processos industriais mais limpos e economia circular também aí, dentro desse nicho do conhecimento. Então, pessoal, dentro desse contexto, é importante a gente falar um pouco sobre a diversidade, né? A diversidade, como eu disse, é fundamental pensar nela para nós que vamos estar inseridos aí no ambiente de trabalho, porque
o Brasil é diverso, o seu ambiente de trabalho vai ser diverso, vai ter é, pessoas com opiniões diferentes, que não exclui a sua opinião, mas que deve complementar a sua opinião e tornar o seu ambiente de trabalho mais rico, tá? Reconhecer essas diferenças, e que não existe sustentabilidade sem inclusão, tá? Então, a consideração então é necessário considerar esses contextos sociais e culturais, tá? Então, pessoal, um outro, falando, né, em inclusão e falando em diferenças, né, a gente também precisa sempre estar lembrando da importância de respeitar, de conscientizar cada vez mais sobre a importância dos povos tradicionais, né, a importância do seu conhecimento empírico, da relação que eles têm com a natureza, que é uma relação extremamente harmônica, né, da importância da cultura deles, né, que deve ser preservada. Então, aqui, pessoal, eu trouxe um relatório, alguns dados, né, de um relatório global de monitoramento da educação, que é de 2024, tá? Então, esse relatório diz o seguinte: nos últimos anos, a comunidade internacional reconheceu, de modo crescente, que a educação desempenha papel central na resposta às crises socioambientais globais, como a mudança climática e a perda da biodiversidade. Então, percebam que é um movimento realmente internacional de reconhecimento da importância da educação ambiental. Então, ainda sobre esse relatório, ele diz que iniciativas para a construção de currículos verdes pretende que, até 2030, cerca de 90% dos países incorporem as mudanças climáticas nos seus currículos nacionais, integrando-as de modo transversal e articulado aos demais conteúdos escolares, né? Esse é um dado da Unesco. E aqui, por fim, eu coloquei um gráfico, né, que mostra justamente aí o andar, né, desses conteúdos ambientais, conteúdos verdes, né, em diferentes países, né, como que esse conteúdo está sendo apresentado nas escolas, né? Então, aparece mais esse ensino, né, sobre educação ambiental, ele aparece mais é, nos currículos à medida que os alunos, né, avançam de série, né? Então, o que a gente percebe por esse gráfico é que à medida que esses alunos vão avançando, né, no seu conhecimento ali nas escolas, fala-se mais sustentabilidade, né? Fala-se mais em meio ambiente. Então, esse ensino ele acaba sendo mais comum no ensino fundamental 2, por exemplo, né, ali no gráfico, do que no ensino fundamental 1, né? No terceiro ano, muitos países não incluem conteúdo ambiental. Então, e aí no sexto ano, esse número diminui ainda mais, tá? Então, ou seja, quanto mais avanço do nível, né, menor a ausência de educação ambiental. Então, é um dado interessante para a gente analisar, né, e pensar um pouco sobre. E aqui, pessoal, eu coloquei uma frase, né, já chegando no final da nossa live, para a gente refletir, né, justamente para refletir. Essa frase, ela é da diretora-geral da Unesco, ela foi dita em 2021, onde ela diz o seguinte: a educação pode ser uma ferramenta poderosa para transformar nossa relação com a natureza. Devemos investir nesse campo para preservar o planeta. Sempre pensando, então, nas futuras gerações, né, e como que vai ser aí a qualidade de vida nossa e das futuras gerações. Beleza, pessoal? Então, aqui eu tenho algumas referências, né, da live de hoje. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado, né, pela atenção até aqui. E eu fico à disposição para eventuais comentários,
dúvidas que vocês tiverem. Estava com o áudio mudado. Muito bem, então, professor. Ótima, ótima aula, né? Mais uma vez aí. Esses assuntos sobre sustentabilidade, né? Você mostrou aí toda a correlação com outras disciplinas, né? Com outros cursos. E aí eu notei, né? Agronomia. Eu sou agrônomo e esse tema sustentabilidade eu sempre trago também nas minhas aulas, projetos de ensino, que basicamente é como você mencionou, né? Temos que ser profissionais hoje um pouco diferente, né? Do convencional e as práticas sustentáveis elas precisam ser aplicadas, né? Então dentro do quesito da agronomia, por exemplo, eu sempre abordo, principalmente por conta de preservação, né, dos recursos naturais, preservação de conservação de solo, preservação das lençóis freáticos, né? Então essas práticas sustentáveis elas acabam sendo aplicadas em basicamente todas as temáticas, né, de ensino aí. Vou dar uma conferida aqui no chat. A Nathaniele fez uma participação aqui. Na empresa que trabalha muito forte o trabalho feito sobre a sustentabilidade. Ano passado fizeram um estudo que conseguiu medir a pegada de carbono na produção de farinha de trigo, publicada na Forbes. Legal. Legal, Nathaniele, né? Então, para vocês verem, né, como que a questão da sustentabilidade tá aí cada vez mais presente. Eu não sei de que área que você é, Nathaniele, né, na área aí dentro da sua empresa, né, mas você certamente deve ter percebido que a sustentabilidade ela vai ali para todos os setores, acaba indo para todos os setores, né, da sua área. E bastante importante essa preocupação com a pegada de carbono, né? Tendo em vista aí as questões climáticas, né? Que eu comentei, que é um dos eventos climáticos aí, eu diria, né, na minha percepção, um dos mais preocupantes, e pensar na questão da emissão de gases de efeito estufa é uma iniciativa que demonstra responsabilidade, né? Demonstra eh, uma certa ética perante a comunidade local e até mundial. Isso aí. Tem um comentário aqui, eu acredito, professor, que ele está se referindo como que a sustentabilidade pode sustentar, né? No quesito, eu acho que talvez empregar, né? Quando e onde, como. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Essa que está aqui, né, aparecendo para mim. Retornei. Interessante agronomia. Então, né, a sustentabilidade, ela pode, aí, dando exemplo da agronomia, né, ela pode ajudar no sentido de desenvolver mais tecnologia do que já existe, né? Hoje em dia, a gente percebe que o meio esse ambiente de produção da agricultura, ele está bastante tecnológico, mas lógico que nunca é o suficiente. Em uma live eu citei o exemplo do uso de drones, né, que é um exemplo de novos empregos que estão surgindo, e os drones eles acabam tornando o processo mais sustentável, uma vez que por meio deles é possível detectar, né, o avanço ali de pragas ou doenças de forma mais rápida, mais objetiva. Você consegue controlar essa praga ali de uma forma local também, né? Usando menos agrotóxico, reduzindo custos, né? Então, esse é um exemplo, né, do benefício da sustentabilidade nessa área de agronomia. Eu posso citar algumas iniciativas que também acabam contribuindo de forma direta e indireta.
como, por exemplo, a ideia do plantio direto, né, que visa ali preservar o solo, visa reter maior umidade, melhora a vida microbiana desse solo, a qualidade desse solo, né? E, por consequência, melhora a produtividade. No final, acaba contribuindo para a produtividade dessa lavoura, né? Esse tema produtividade é muito importante porque, uma vez que eu aumento a produtividade em uma determinada área, logo eu não preciso de mais área para produzir mais, né? Então, isso, de forma indireta, acaba reduzindo a necessidade de desmatamento, por exemplo, né? Se eu consigo pensar em maior produtividade por espaço, né? Por hectare, por alqueire. Então, são alguns exemplos. Excelente. Para a gente fechar, professor, a aluna Ariana, né? A Ariana fez esse comentário, né? Então, por que a sustentabilidade e diversidade dos desafios globais está presente no curso de design gráfico, né? E aí eu acho que entra naquele slide novamente, onde você mostrou a da sustentabilidade com outros cursos, e acho que uma vez que envolva projetos, né? Acredito que deva ter regularizações, leis, né? Que sustenta, né? Sustenta a prática da sustentabilidade em vários âmbitos, né? Sim, professor Jorge, e eu vejo que a área de designer gráfico também ela é muito importante porque ela trabalha com comunicação, né? Lembra que eu comentei de ética também dentro da sustentabilidade? Ora, se você está comunicando uma informação, isso tem a ver, e na área de sustentabilidade, isso tem a ver com educação ambiental. Então, há muita responsabilidade também dentro dessa área, que você pode tanto comunicar algo que é extremamente benéfico para a população, como também, dependendo, não, né? O que ocorre muito hoje, que é empresas que acabam divulgando aí informações que não são bem a realidade, né? Por meio desses meios de comunicação, dessa forma de comunicação. Então, esse profissional ele tem esse papel fundamental aí de transmitir essa comunicação de uma forma ética também, né? E para isso é necessário aulas como essa, para vocês falar sobre esses assuntos e aumentando aí a carga, a bagagem de vocês. Exato, muito bem. Bom, professor, eu acho que é isso, podemos fechar por aqui. Você querer fazer um apanhado final, uma conclusão, fica à vontade. Já agradeço mais uma vez a sua participação na nossa live, nossa aula. O pessoal elogiou nos comentários, né? Acredito que esse tema, né? Esse tema sempre vai gerar polêmica, né? Comentários e sempre precisa ser debatido desde da educação primária, né? É isso. Uhum. Sim, eu gostaria de agradecer, né, a participação de vocês, a presença de vocês. Gostaria de ressaltar sempre o que eu falei nas lives, né? É sempre importante vocês, profissionais que estão se formando, pensar, serem críticos em relação à formação. Eu estou recebendo conhecimento. E de que forma que esse conhecimento vai se traduzir na prática, na minha área profissional, né? De que forma que eu vou tentar trazer sustentabilidade de forma direta ou indireta para o meu ambiente de trabalho ou para a minha empresa, né? E tentar gradativamente, não de forma súbita, mas gradativamente implantar, né, a sustentabilidade, não pensando só em vocês ou na atual geração, mas também dos seus filhos, dos seus netos, né? Porque essa é a ideia. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima live. Obrigado, pessoal. Até a próxima live. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Na Unifatesc, o nosso compromisso vai muito além da sala de aula. Estamos ao seu lado em cada etapa, do estágio ao primeiro emprego, da especialização
ao empreendedorismo. Para isso, criamos Unifatece Carreiras, um portal que conecta você às melhores oportunidades do mercado e aproxima empresas dos talentos que formamos em todo o Brasil. E conta com o apoio dos nossos mais de 800 polos, criando uma rede que cresce todos os dias e fortalece a ponte entre formação e carreira. Aqui você encontra vagas de estágio e emprego em organizações parceiras. Mas o Unifatece Carreiras vai muito além das vagas. No portal, você tem acesso a conteúdos exclusivos de capacitação, artigos, vídeos, materiais sobre comportamento profissional, liderança, tecnologia e tendências do mercado. Tudo para impulsionar suas habilidades e preparar você para os desafios da profissão. E para ajudar na prática, oferecemos ferramentas modernas, orientação para montar um currículo eficiente e um simulador de entrevistas que permite treinar postura, respostas e segurança antes dos processos seletivos. Também promovemos eventos, workshops e lives que aproximam estudantes, empresas, coordenadores e especialistas. Momentos únicos de networking e aprendizado. E se você é empresa, o Unifatece Carreiras é a porta de entrada para encontrar profissionais preparados E conectados com o que o mercado exige. Basta cadastrar suas vagas e fazer parte dessa rede de talentos. E é isso que o Unifatece Carreiras representa. Um espaço de desenvolvimento, conexão e futuro. Um ambiente criado para apoiar você que está começando ou evoluindo na carreira e também você, empresa, que acredita no poder da educação para transformar realidades. A Unifatece está com você em cada passo, do aprendizado à conquista do seu lugar no mercado. Unifatece Carreiras. Seu futuro começa aqui.